Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse canal tem o intuito de compartilhar uma leitura de mercado, né, do mercado de futuros, que é o mini índice mini dólar, do dia corrente, né? Então, normalmente eu costumo postar os vídeos na parte da noite das minhas operações que eu fiz durante o dia. Compartilho meu trade system e compartilho a coloração do meu robô para ficar fácil a interpretação da leitura, tá certo? Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês o porquê eu fiz cada entrada, onde eu posicionei meus stops e os meus alvos, tá bom? Eu sigo um único plano de trade system, tá? Eu não altero entre eles, mas eu pondero muito, né? Eu sempre peso a leitura de figuras, tá? Então vocês vão perceber que eu sempre cito uma LTA, uma LTB, um rompimento de triângulo, sempre cito todas as coisas e deixo marcado para ficar bem visual. Fechou? Vamos fazer a leitura da sexta-feira então, vamos lá. Bom, o mercado abriu com um gap de baixa gigantesco, né? No mini índice, vamos começar por ele. 500 pontos é bastante ponto, né? Óbvio que eu sabia que isso ia corrigir em algum momento, não sabia que ia ser repentino assim, né? Uma subida direta. E eu nunca entro, quem me acompanha tradando sabe que eu nunca entro numa operação antes de tocar essa média de 9, né? O meu trade system opera com uma média de 9 aqui e uma média de 21 vermelha aqui, tá bom? Uma média curta, uma média média e é isso daí. Bom, então, como vocês podem perceber, aqui a força estava vendedora, né? O meu robô calcula qual força está ganhando. Aqui estava vendedora, aqui estava uma força brigando, aqui já ficou uma força teoricamente compradora. E essa, na verdade, não foi necessariamente uma compra, pode ter sido uma compra somado à realização dessa venda aqui que estava acumulada do dia anterior, tá? Abrindo com gap. Então ela veio, fechou o gap do dia anterior, e quem, aos mais ousados, né? Como eu não opero nem rompimento, nem acredito nessa força da resistência, pode ter vendido aqui, né? Nesse cara arriscou uma venda aqui, nesse cara com stop na massa e projetou alvo. Não foi meu caso, tá? Não faz parte do meu trade system, então eu esperei esse trade rolar. Então ele fechou esse gap aqui, né, da abertura do dia anterior, foi surfando na média. Você pode perceber os preços estavam bem curtos na média, e nenhum dos candles superou ela, né? O único candle que superou foi lá para cima e trouxe para a gente uma LTB, né? E eu já risquei esse. Eu sempre risco aqui, vou dar um exemplo para vocês na prática, tá? Quando esse trade estava mais ou menos aqui, ó, tava aqui assim, eu sempre já passo esse risco, tá? Fiz esse risco de canal. Por quê? Porque eu sei que eventualmente isso vai ser testado em algum momento. Foi o que aconteceu aqui embaixo, como vocês podem perceber. Foi o que aconteceu mais para frente, aqui em cima, como vocês podem perceber. E aqui deu entrada no meu trade system, né? Qual que é o meu trade system? Vamos lá. Quando um candle rompe a média de 9, a ponto de fazer com que ela alterne o sentido, né? Ela estava descendo, ela subiu e faz um pullback, que foi o caso deste candle preto aqui, tá bom? Eu compro no rompimento de estrutura e o meu robô vai indicar compra no verdinho aqui, tá bom? Então o que eu fiz? Comprei aqui, comprei nesse cara e faço um stop aqui embaixo, 2 vezes meu alvo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês na prática o que eu faço, tá? Ó, compro aqui no rompimento desse cara e venda 2 vezes meu alvo, beleza? Esse é meu trade system. Essa venda foi aqui, tá bom? Foi um trade muito bom, tá? O que me permitiu, me deu uma gordura, uma segurança para buscar por novos tradings, tá bom? Então, é exatamente o que eu faço. No mínimo, 2-1 minha operação, tá bom? Deu bom esse cara aqui. Indo mais para frente, como vocês podem perceber, o que aconteceu aqui, né? O que me fez ter essa venda aqui? Pô, subiu tanto, o que você pensou em vender? É o seguinte, apesar de ter subido, como vocês podem perceber, em combustão, na explosão, ele desgruda, os candles desgrudam da média, né? Quando ele tentou romper para baixo, depois subiu, depois rompeu para baixo, e aqui nesse candle 66, ele rompeu para baixo, nesse candle preto aqui. Ele rompeu e não perdeu a mínima, ó, ele fez literalmente uma mini LTAzinha, né? Então o que eu fiz? Eu esperei um candle, chega mais perto para vocês verem de perto. Eu esperei um candle que ficasse, vou tirar o marcador aqui. Eu esperei um candle que fechasse entre a média de 9 e entre a média de 21 para eu usar o 21 como suporte, que foi nesse cara aqui.
tá bom? Faço a venda nele e o stop na máxima, beleza? Como aqui eu normalmente opero na máxima deste cara aqui, então nessa aqui eu fiz parcial. Então, por exemplo, eu fiz 2 vezes o risco desse trading e 2 vezes o risco desse trade. Vou mostrar para vocês. Entrei na venda aqui. Aqui foi um alvo meu. Esse verdinho foi um alvo meu. E a outra metade da mão aqui foi um alvo meu. Beleza? Deixa eu aumentar essa flechinha aqui para ficar visual. Beleza. Marcado os trades no índice. Depois disso, como vocês podem perceber, aqui foi um rompimento dessa LTBzinha, né, que mais parecia um triângulo estranho, ou um canal muito estranho ali, mas enfim, foi o que eu identifiquei. E esses foram os meus tradings do dia. Por que eu não entrei aqui, tá? Por que eu não entrei aqui? Porque este candle aqui não me deixou confortável. Esse candle puxou a média para baixo de volta. E como já era muito tarde, depois das 4h30, a liquidez do mercado demora um pouco. Né? Então, poderia ter feito uma compra aqui, sim, mas quando isso fosse acontecer, eu já não ia saber se tem uma liquidez tão grande a ponto de dar 2 vezes esse risco entre isso aqui e isso aqui. Tá bom? Então, para mim, não compensava esse trade, visto que eu já tinha feito 2 outros tradings só no índice, tirando o que eu fiz no dólar. Vou pro Dolinha agora. O Dolinha foi uma coisa muito legal. O Dolinha eu consegui fazer um trade no começo do dia, por quê? Caiu na situação do meu trade system, né? Vamos lá. O mercado abriu com um puta gap de alta, tá? Testou a média nesse candle 7 e perdeu e confirmou aqui no candle 8. Ficou verdinho. Quando ele ficou verdinho, significa que entrou um fluxo grande de compra. Fiz uma compra, stop na mínima, 2 vezes o risco e literalmente no topo desse pavio realizou minha operação. Foi minha primeira operação, primeira operação bem curta, né? Logo em seguida, como vocês podem perceber, eu não operei. Por que eu não operei? Porque, como eu falei para vocês, eu sempre faço, vou fazendo, sempre traço um canal, tá? E aqui eu tracei esse canal, não opero rompimento de canal. Ah, mas você deixou de perder um monte de ponto. Pois é, cara, mas quando volta na cara, eu sei que dói também. Então, não operei esse rompimento de canal. Teria dado um troquinho, mas bem troquinho mesmo, por isso que não compensaria. E aqui fez um movimento interessante, né? Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Quando esse cara voltou pro canal, vocês podem perceber, esse cara aqui, ó, ele empurrou a média para cima. Quando rompeu o topo desse cara, rompeu a média para cima. O que eu fiz? Compra, venda, stop, alvo. Liquidada no candle seguinte. Ah, mas são candles pequenos. Exatamente, estava dentro de um canal, né? Então, foram candles pequenos, sim. Aonde eu operei depois disso, aqui, ó, finalzinho do dia. Se você tivesse identificado que esse cara aqui pararia num canal, né, que foi... Para você saber que é um canal, você precisa ter um fundo aqui, você precisa saber que isso aqui era um fundo. Ah, por que você não comprou aqui? Porque eu não sabia que isso aqui era um canal, não sabia que ia parar de cair aqui, né? Porque a média de 9 estava para baixo. Então, ele fez esse primeiro fundo do canal, mostrou depois para mim o segundo fundo do canal, e quando bateu nesse canal aqui, ó, vou mostrar o que aconteceu para vocês. Ó, ele consolidou. Esse cara foi o fundo do canal, depois os candles não conseguiram perder a mínima, e aqui o candle ficou verde. Quando ele ficou verde, eu dei compra, stop na mínima, 2 vezes o risco. Gain, alvo, tá? Sempre 2 vezes o risco, beleza? Não compensa entrar em trade se não for com menos do que isso. Então, essas foram as minhas operações, tanto no índice quanto no dólar. Eu sempre mapeio o rompimento de estrutura nos 5 minutos, tá bom? Porque eu acredito que nos 5 minutos você consiga ver o que foi um real pullback, tá? Acho que fica tipo muito visual mesmo. Acho que travou aqui. Deixa eu botar nos 2 minutos para vocês verem isso aqui, ó. Olha o que aconteceu nessa nossa entrada aqui, ó. Nos 5 minutos, essa nossa entrada aqui, ó, esse candle de teórico pullback, isso é uns 2 minutos, olha o que aconteceu.
ó. Essa consolidação e candle negativado aqui, ó. Olha a briga que foi para romper esse cara, ó. Tá? Então, a rompimento desse cara caracterizou uma compra para mim, com o stop na mínima dele, 2 vezes o risco para cima. Beleza? Então, quando você mapear numa tenda um frame um pouco maior, né, que, falando de 5 minutos, quando você mapear num frame um pouco maior, se você tiver dúvida se é um pullback ou não, vai para os 2 minutos, porque sempre funciona. Essas foram as minhas entradas. De novo, dentro do meu operacional, o meu setup, eu utilizo um robô, tá? Todo mundo me pergunta, isso aqui é um robô que eu criei de coloração, tá bom? Para facilitar, para confirmar, às vezes eu quero aumentar a mão, né? Para confirmar a força do movimento, né? Então ele pondera algumas coisas, mas os primordiais são DI mais, DI menos ADX, complementado pelo OBV e média móvel de 9, tá? Além do MACD, que eu não piloto aqui. O MACD só plota na tela, printa na tela a cor, tá? Então é isso daí. Se tá com um movimento forte de compra, vai para cima e fica verde. Se vai para baixo, com movimento de venda, fica vermelho. Ah, nesse caso aqui, existem casos que ele sobe e não fica verde? Sim. E também existem casos que ele desce e não fica vermelho. Por exemplo, assim, tá? Por quê? Porque é briga. Quando tem briga, ele não vai, ele só entra a favor da tendência. Fechou? Bom, espero que vocês tenham gostado. O mesmo trade system de sempre. Se alguém tiver alguma dúvida de como eu faço, vocês veem que funciona bastante, né? Tem mais de 80% de acerto esse cara aqui. É um trade 2 para 1. É um trade bem rentável. São trades, vocês podem ver que normalmente não fica tanto tempo na operação, né? No máximo, por exemplo, esse cara aqui, ó. Quanto tempo ele demorou aqui? Vamos fazer uma conta. Ó. 7, tá? São 7 candles de 5 minutos. Então, não acredito que seja um trade extremamente demorado, são trades de ganhos rápidos, tá? Às vezes até no candle seguinte, mas você tem que entender o movimento, né? O rompimento de estrutura, o movimento, a projeção, por que eu fiz, se tem candle, se tem trade que eu estou confiante ou não, se tem trade que eu trago para o preço de entrada ou não, tá? Então, é importante você entender a força do movimento, a tendência dele e se está no final dela. Fechou? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode comentar nos comentários. E gostaria muito de pedir, se vocês gostaram dessa explicação, se vocês puderem, por favor, curtir o vídeo, porque ajuda bastante a gente nesse começo. Tamo junto, forte abraço e até semana que vem.